Boa noite a todos. Estamos reunidos para a sessão do dia 1º de junho de 2020. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Claudecir Marrafão. Presente. Vereador Claudinei Dinello. Presente. Vereadora Lucemara Lúcio. Presente. Vereador Eliseu Zanini. Presente. Vereador Fábio Araújo Roque. Presente. Vereador José Maria Berbete. Presente. Vereador Jurandir Aparecido de Lima. Presente. Vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Vereadora Maria Aparecida Alves da Silva. Vereador Odilo Antônio da Silva. Vereador Walter Inácio de Medeiros presente. Havendo um número legal e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Encontra sobre a mesa dos senhores a ata da sessão anterior. Com silêncio dos mesmos, considero a mesma aprovada. Vamos ao expediente sem votação. Ato da Presidência número 005/20. O presidente da Câmara Municipal de Pirapozinho, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições, em especial ao que dispôs o artigo 9º do ato 001/2020, que autoriza a presidência a proceder por meio de ato a alteração no mesmo, se fizer necessário e de conformidade com o decreto estadual número 64.967, de 8/5/2020, que estende até 31 de maio a quarentena estabelecida pelo decreto estadual 64.881, de 22/3/2020, e decide. Artigo 1º. Estender até 15 de junho os efeitos do ato da mesa número 002/2020, que especifica medidas e procedimentos temporários para fins de prevenção à infecção e à propagação da Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal de Pirapozinho. Artigo 2º. Conforme previsto no artigo 5º do ato da mesa número 001/2020, as sessões permanecem suspensas pelo prazo previsto no artigo anterior, salvo no caso da necessidade de deliberação de matérias urgentes, principalmente relacionadas ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. Artigo 3º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. Claudecir Marrafão, presidente. Vamos para o expediente com votação. Interessado, vereador Claudecir Marrafão e outro. Assunto: Projeto de Lei 027/2017 dispõe sobre declaro de utilidade pública municipal a cooperativa de trabalho Produtos dos Catadores de Materiais Recicláveis de Pirapozinho e da outras providências. Projeto de Lei 027/20/17 declara de utilidade pública municipal a cooperativa de trabalho Produção dos Catadores de Materiais Recicláveis de Pirapozinho e da outras providências. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública municipal a cooperativa de trabalho Produção dos Catadores de Materiais Recicláveis de Pirapozinho, situada na estrada vicinal Ângelo Grisani, antiga estrada Alves de Almeida, sem número, quilômetro 3, bairro Laranjeiras, com CNPJ 30.557.669/1000, contrário 40, neste município de Pirapozinho. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A cooperativa faz um excelente trabalho em nosso município, garantindo a destinação final ao lixo de acordo com as políticas de desenvolvimento sustentável desenvolvidas em várias cidades do mundo inteiro, e garantindo ainda a economicidade ao município e a qualidade de vida para os munícipes e seus cooperados. Assim sendo,
Solicito o imprescindível apoio dos nobres pares, impondo-se ressaltar a necessidade de sua urgência, tendo em vista que, para que a entidade possa no futuro receber incentivos do governo estadual e federal diretamente, eles necessitarão de lei aprovada com o maior tempo possível. Edifício Vereador Vicente Perim, plenário Vereador Francisco Gomes de Andrade, 1º de junho de 2020, autor Vereador Claudecir Marrafão e Jurandir Aparecido de Lima. O referido projeto fica à disposição das comissões. Interessado, vereador Claudecir Marrafão, projeto de lei 028/2017, inclui no protocolo de atendimento do pronto atendimento municipal e unidades de estratégia de saúde da família de Pirapozinho a realização de exame de ensaios para pesquisas de anticorpos ou do novo coronavírus. Artigo 1º. Fica obrigatória a realização de ensaios imunocromatográficos, testes rápidos para pesquisa de anticorpos ou antígenos do novo coronavírus SARS-2, no caso suspeitos e sem fins de diagnóstico confirmatório, no pronto atendimento e unidades da Estratégia de Saúde da Família de Pirapozinho. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Existem basicamente 2 tipos de testes: PCR, o qual é colocado um cotonete na boca ou no nariz da pessoa que vai ser testada. Depois, a amostra é examinada em laboratório e o teste consegue dizer se o vírus está ou não ali. Ele leva cerca de 4 horas para mostrar o resultado. Os outros tipos de testes são os de anticorpos, os chamados testes rápidos. Estes são mais simples. Com uma picada no dedo do paciente, é retirada uma pequena amostra de sangue. A resposta sai entre 10 a 15 minutos, evidenciando se a pessoa tem anticorpos para o vírus. Esses anticorpos são produzidos pelo próprio corpo para se defender da doença. Os testes rápidos podem ser usados como apoio para a avaliação do estado imunológico de pacientes que apresentem sintomas da Covid-19. Basicamente, esse tipo de exame aponta se a pessoa teve ou não contato com o vírus e, consequentemente, produziu anticorpos contra o vírus corona. Assim, o teste rápido não possui finalidade conformitária de diagnóstico de Covid-19, sendo apenas auxiliar neste diagnóstico. Esse tipo de teste rápido possui limites de detecção que são inerentes ao desenvolvimento do produto e ao estado imunológico da pessoa testada. Por exemplo, um resultado negativo não exclui a possibilidade da pessoa estar infectada, ao mesmo tempo em que um resultado positivo não deve ser usado como uma evidência absoluta de infecção. Assim sendo, entendemos que a realização do chamado teste rápido, nos casos suspeitos, permitirá que, com maior celeridade, possa-se saber se trata-se de dengue ou Covid-19, contribuindo para com o enfrentamento da doença que vem se alastrando de forma preocupante em nosso país, urgindo assim que a presente PL seja liberado com urgência, sendo aprovado pelo agrégio plenário deste Legislativo. Autor, presidente da Casa, Claudecir Marrafão. O referido projeto fica à disposição das comissões.
Foi dada leitura ao último projeto da noite. Tem alguém que vai fazer o uso do expediente? Ninguém usando, então vamos para a primeira parte da ordem do dia. Requerimento número 751/20/17. Requeremos à mesa satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência que se oficie ao prefeito municipal solicitando que se informe a esse legislativo a informação que se segue. Como e quando foram gastos os recursos no valor de 35 mil depositados em 20/9 e 27/10 de 2017, no mês de setembro, número OB 839845, data de 20/9 de 2017, Banco OB 104, agência 042323, conta OB 0066240269, processo 25.0436145/2017-22, proposta 3600141258011700, portaria 1709, e no mês de outubro, número OB 27/10/2017, data 27/10/2017, mesmos dados bancários, processo 25.000460057/2017-41, mesma proposta, mesma portaria, ambos os valores de R$35 mil. Autor, vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Está em discussão o requerimento? Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Queria solicitar aos nobres aí que possa assinar junto, por favor. Esse recurso aí foi um recurso que chegou via recurso federal. O deputado federal Ricardo Izar que nos ajudou com esse recurso, o valor de R$70 mil, que no dia 27 de setembro e no dia 27 de outubro de 2017, foram duas parcelas de R$35 mil, e eu lembro que teve uma audiência pública aqui na Câmara, e foi falado que esse valor iam ser implantadas duas salas odontológicas, né, na ESF da Morada do Sol e na ESF da Vila Marques, isso. E um tempo atrás aí eu tive a informação de que essas salas não iam ser mais implantadas e que esse recurso já havia sido gastos até com materiais relacionados à parte odontológica do município. Então, como foi matéria de audiência pública naquela época, de reunião aqui na Câmara, eu entrei com esse documento aí solicitando a informação, para não ficar aquele, um fala uma coisa, o outro fala outra, e é no sentido de informar a nossa população, porque muitas pessoas estavam na expectativa desse recurso ser implantado nessas duas salas odontológicas. Entendido. Continua a discussão. Ninguém usando a palavra, está em votação, aprovado. Requerimento 752/20/17. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficie ao escritório do Departamento de Estradas e Rodagens de Presidente Prudente que sejamos informados sobre a possibilidade técnica da redução da altura da mureta que separa as duas vias de rolamento na rodovia Assis Chateaubriand em pontos intercalados. A presente solicitação justifica-se em face da necessidade de facilitar a transposição da referida via, pois há muita dificuldade por parte daqueles que necessitam para tal fim, em especial as mulheres.
Referido problema pode ser especificado através do caso de uma moradora do quilômetro 465 que é portadora de necessidade especial, que necessita atravessar a rodovia todos os dias, enfrentando sérias dificuldades nesse sentido em decorrência da mureta em debate. Sugerimos que o ponto de partida que seja nesse quilômetro da rodovia 465 e assim, a cada 100 ou 150 metros, pontos que atendam todos os moradores estabelecidos às margens dessa rodovia. Requeremos ainda que cópia da presente sejam encaminhadas ao deputado estadual Ed Thomas e Mauro Bagato, no sentido de que emprestem o necessário apoio a essa solicitação. Edifício vereador Vicente Pelim, plenário vereador Francisco Gomes de Andrade, 1 de junho de 2020, autor vereador Walter Inácio de Medeiros, PSB. Está em discussão o requerimento? Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra o autor. Está havendo alguma solicitação por parte dos moradores que se encontram assim ao longo da rodovia e quem costuma ir para Prudente talvez possa se deparar com a mesma situação. Pelo menos eu passo ali durante a parte da manhã, onde muitas pessoas tomam o ônibus para ir talvez para o trabalho, se dirigir a Prudente ou vir para Pirapó, e as pessoas têm que estar pulando ali a divisória da rodovia. E existe uma solicitação maior por parte desse morador, né, que está pedindo que sejam feitos assim pontos que facilitem com que as pessoas possam estar passando de um lado para o outro da rodovia. E a gente vê ali a dificuldade para todos, mas para as mulheres acima de tudo. E o que esse morador, que se chama Lino, trabalha na mesma empresa comigo, o pessoal deva conhecer toda a sua família que mora ali depois do posto. Então ele tem uma filha que precisa atravessar ali aquela divisória todos os dias. E a menina, ela tem uma certa dificuldade, como foi salientada aí no requerimento. E ele tem vindo atrás de mim, talvez ele já disse que já tinha conversado também com o Claudinei Dinello, vereador, e pedindo, né, que algo pudesse ser feito que facilitasse não só a condição da sua filha, mas também dos outros moradores, né? Então, uma coisa de extrema necessidade. A gente já vê que muitos e muitos, já discutimos isso aqui, animais têm sido atropelados também ali. Isso talvez facilitaria também a condição da situação dos animais. Mas, em hipótese, nesse requerimento, a condição de diminuir, não precisa abrir toda, mas se tirar pelo menos a metade, num ponto de 1 metro ali daquela mureta, as pessoas terão facilidade em estar ultrapassando. Eu solicito assim aos nobres vereadores que estejam assinando juntamente esse requerimento e que, numa oportunidade breve, senhor presidente, que a gente pudesse, através desse requerimento, ir também até o DR, Claudinei Dinello, e a gente levar até o seu presidente ali, para que eles pudessem estar vendo essa possibilidade dessa situação, que estaria atendendo, assim, eu acredito que todos os moradores que moram na área, nesse trajeto da rodovia. Tenho dito, senhor presidente. Continua a discussão. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Dinello. O nosso amigo Lino já vem há tempos, né, falando dessa necessidade. Então eu pesquisei, vereador Walter, e até já conversei com o Lino. Já falei com o DR também. Não é um posicionamento, o DR ele não tem condição hoje de mexer naquilo ali, não é uma determinação do DR, envolve o Ministério Público, a Polícia Rodoviária, tudo aquilo que é de risco, né, eles informam o DR e o DR tem que cumprir. Então eu não sei, não seria com o DR, tá? Já tive essa conversa com o DR, mas sim juntamente com o Ministério Público e juntamente com a Polícia Rodoviária. Não, o GERSE, ele é uma coisa feita, essas rodovias, ela é feita num nível internacional, né? Então tem coisa que a gente não mexe, até porque tem o CONTRAN também acima do DR. Mas eu acho que tudo é válido, né? Quem está tendo a dificuldade são os moradores. Então eles têm razão, eles têm que cobrar, eles têm que falar. E foi falado aqui também na audiência pública, né, a questão da passagem dos animais. É outro caso também que deixaram daqui até Prudente, só tem 2 passagens, né? Mas tá bom, Walter, eu acho que eu estou à disposição, né? A gente pode conversar tudo novamente e buscar mais informações, tá bom? Tenho dito.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Jurandir. Bom, boa noite a todos os companheiros. Eu cheguei um pouco depois, não pude cumprimentá-los, mas já sinto-se abraçados virtualmente. Esse assunto realmente tem que ser ponderado, tem que ser pensado. É uma demanda especial, né, porque morria-se pessoas sem o New Jersey, agora está a dificuldade com o New Jersey. Existe uma demanda ali no frigorífico, onde nós temos passarela, e mesmo assim alguns colaboradores do frigorífico passam por baixo. E a gente alerta para que esses que fazem essa passagem, por exemplo, não utilizam a passarela e passam atravessando o New Jersey, numa fatalidade, os seus parentes queridos vão ficar sem nenhum direito, se a empresa depois fazer recorrimento, né? Então, realmente é uma questão muito delicada. E complementando o que o Dinello, nobre companheiro, falou sobre os animais. A gente fez aqui nessa casa, né, algumas intervenções nesse sentido, depois que nós tivemos aí alguns acidentes e tudo mais. O caso do Ezequias é o mais evidente. E começou-se um trabalho já, tá? Quem passar pela rodovia de Presidente Prudente tem alguns encaminhamentos, Fábio, sendo feitos nesse sentido para poder criar um ambiente favorável para todos, para os animais poderem circular, aí favorecer aquilo que a gente já fez para essa Câmara também, que foi discutir o corredor ecológico, né? Fomentar ele, e também a questão da nossa segurança, que a gente também somos transeuntes entre Pirapozinho, Presidente Prudente e outras cidades vizinhas. Então está havendo já um trabalho feito pelo DR, uma resposta àquilo que a gente já passou por esta Câmara aqui, com relação à questão dos animais na pista e os condutores dele. Por baixo da pista está sendo feito um trabalho até muito bacana, de uma engenharia, que às vezes não dá nem para a gente perceber que eles estão trabalhando nada. Depois, se quiser dar uma olhadinha, vai ser bacana, se a gente conhecer como funciona a engenharia e o que o homem é capaz de fazer para poder atender outros chamados, né? Tá bom? Tenho dito, muito obrigado. Continua a discussão. Ninguém usando da palavra, está em votação. Aprovado. Requerimento número 753. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficie ao prefeito municipal solicitando que, através do setor responsável pelo pessoal, se informe a esse legislativo qual o embasamento legal que justifica a concessão de férias aos servidores sem o pagamento do terço constitucional pertinente, encaminhando ainda informações sobre as notificações do não cumprimento da Lei Municipal número 2468/95, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público, que disciplina o pagamento em dobro dos dias trabalhados nos feriados. Autor, vereador Claudecir Marrafon. Está em discussão o requerimento. Ninguém usando a palavra, votação. Aprovado. Em tempo, leitura do ofício 024/20/17, Pirapozinho, 2 de junho de 2020. Excelentíssimo prefeito, considerando que através do ofício número 128/19/17, datado de 27 de nove de 2009, de conformidade com o dispositivo no artigo 126A da Lei Orgânica do Município, nós, vereador que abaixo subscrevem, encaminhamos proposta de emenda impositiva, indicando a inserção no orçamento do município para o exercício 2020, a destinação de recursos para os fins nos mesmos especificados, apresentando, na oportunidade, as motivações pertinentes. Considerando que o advento da pandemia inerente ao Covid-19, as atividades dos itens 2, 3, 4 e 5 do anexo 1, que acompanhou o ofício retrocitado,
totalizando o valor de R$ 276.203,30, encontram-se prejudicados inviabilizando tais destinações, vimos, pelo presente, alterar o referido anexo, destinando o valor para execução de serviços de recapeamento das vias do Distrito do Itororó do Paranapanema. Limitados ao expostos, ao ensejo renovamos nossos protestos de estima e respeito. Autores da então proposta de emenda impositiva: Claudineide Nelo, Claudecir Marrafon, Democratas, Eliseu Zanini, PMDB, Fábio Araújo Roque, PTB, Jurandir Aparecido de Lima, Democratas, Maria Aparecida Alves da Silva, PPS, Odila Antônio da Silva, PTB e Walter Inácio de Medeiros, PSB, vereadores. A Sua Excelência, o senhor Orlando Padovan, digníssimo prefeito municipal. É só informar, foi feito esse ofício. Alguns vereadores tinham feito daquelas emendas impositivas uma destinação para alguns eventos esportivos, mas devido ao momento de pandemia não será possível utilização das emendas nesse sentido. Então, eles estão pedindo a troca para se investir então no recapeamento do Distrito do Itororó, porque aquilo que foi para a saúde não mexe, mas aquela parte que foi destinada à realização do rodeio, à realização de campeonato, como a pandemia impossibilitou a realização de eventos, está se trocando, então está se indicando para os 276 mil que vá para o recapeamento de todas as vias lá do Itororó. Vamos para a segunda parte da ordem do dia. Interessado o prefeito municipal, projeto de emenda à lei orgânica número 001/2017. Acrescenta o parágrafo 6º e o 7º ao artigo 122 da lei orgânica do município de Pirapozinho. Lembrando aos senhores que nós fizemos a votação dela em primeiro turno na última sessão, e a regra fala que são 2 votações nominais, e hoje nós vamos realizar a segunda votação nominal. Alguma dúvida? Vereador Claudecir Marrafão, favorável. Vereador Claudineide Nelo. Favorável. Vereadora Dulcemara Lúcio. Favorável. Vereador Eliseu Zanini. Favorável. Vereador Fábio Araújo Roque. Favorável. José Maria Berbete. Jurandir Aparecido de Lima. Lucas Padovano Santos Pavani. Maria Aparecida Alves da Silva. Favorável. Walter Inácio de Medeiros. Favorável. Então, a proposta de emenda à lei orgânica foi aprovada por 10 votos favoráveis e a ausência do vereador Odilo, que está sob atestado médico. Interessado, vereador Claudecir Marrafão e outro, projeto de lei 027/2017. Declara de utilidade pública municipal cooperativa de trabalho de produtos de produção dos catadores de materiais recicláveis de Pirapozinho e dá outras providências. Existe requerimento de urgência assinado por 3 vereadores, para que a gente possa colocar em primeira e segunda discussão e votação. Está em discussão o requerimento de urgência. Ninguém usando a palavra, está em votação. Aprovado o requerimento de urgência. Vamos ouvir o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação. Vereadora Maria Aparecida Alves da Silva. Pela legalidade. Vereador Eliseu Zanini. Pela legalidade. Vereador Walter Inácio de Medeiros. Pela legalidade. Está em discussão o parecer. Ninguém usando a palavra. Está em votação. Aprovado o parecer de urgência. Vamos ouvir o parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Jurandir Aparecido de Lima. Favorável. Vereador
Odila ausente. Vereador Claudinei de Nello. Favorável. Está em discussão o parecer. Ninguém usando da palavra em votação. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vamos colocar o referido projeto em primeira discussão. Ninguém usando da palavra está em primeira votação. Favorável, permanece em discussão, os contrários querem se levantar. Aprovado em primeira discussão. Vamos colocar em segunda discussão o referido Eu projeto. peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Jurandir. Primeiro, justificar realmente a urgência, né, para que aprove esse projeto. É sabido que nós temos o marco regulatório do terceiro setor, que é a Lei 13.019, que é ela que hoje, já foi falado nessa casa aqui, quando nós discutimos o projeto, em especial do SOS, que ela que norteia como é o processo para que as entidades recebam recurso. Em especial, a cooperativa ela tem uma relação direta com a municipalidade, então esta lei a gente está pensando na municipalidade em si, não no município, porque já existe a relação, até por obrigação de lei e da parceria que foi feita com a CESP lá atrás, né? Então, essa lei ela vai justamente para quando chegar no prazo certo, que é 3 anos, que a entidade para receber recurso, ela tem que ter utilidade pública e pelo menos ter 3 anos de efetivo serviço prestado, isso falando-se com relação ao governo estadual e ao governo federal. Então, a propositura em urgência desta lei é por conta disso, porque quanto antes a gente aprovar, a gente vai avançar. Digo isso com propriedade de causa porque o Piração, Instituto de Cultura e Arte, por 10 dias, vereador Linello, lá em 2009, que nós não tivesse a lei de utilidade pública aprovada, a gente não teria recebido o recurso, vereadora Cida, do governo do Estado da época, do Ministério da Cultura, para fazer o Ponto de Cultura acontecer durante os 3 anos, recebendo recurso do governo federal via Secretaria de Estado da Cultura. Então, é por conta disso a urgência desse projeto que tem essa envergadura, porque ela abre portas para que a cooperativa, daqui a um período X, possa trabalhar com outras questões que não só a prática que eles fazem hoje brilhantemente, que é a coleta seletiva, que quarta-feira agora recolhe vidro também, mas sim poderá criar, dentro da própria cooperativa, observando o seu estatuto, outras ações que poderão vir, sei lá, montar uma escola dentro da cooperativa para alguns alunos, tudo isso via parceria com o governo estadual, governo federal ou outras entidades. E para isso, para criar novas ações, eles têm que ter aí utilidade pública, inicialmente municipal, depois, vereador Fábio, estadual e possivelmente federal, como Piração já tem hoje. Piração tem o municipal, tem estadual através do deputado Ed Thomas e, saindo agora do estadual, vamos também pleitear para o Piração, estou dando exemplo porque vocês conhecem dessa minha luta, vai também para a utilidade pública nacional. E tudo isso é ganho e a gente está participando desse momento aqui, abrindo a porta para que a cooperativa possa, num futuro, de médio e longo prazo, poder fazer convênio com o governo estadual e também federal. Por isso, a urgência e o chamamento de vossas excelências para estar aprovando em regime de urgência. Tenho dito muito obrigado e conto com o apoio de vossas excelências. Continua em segunda discussão. Ninguém usando a palavra, está em segunda votação. Favorável à primeira discussão, os contrários querem se levantar. Aprovado em primeira e segunda discussão e votação. Interessado, vereador Claudecir Marrafão, projeto de lei 028/2017. Inclui no protocolo de atendimento do pronto atendimento municipal e as unidades de estratégia de saúde da família o teste rápido para o Covid. Existe requerimento de urgência assinado por 3 vereadores. Está em discussão o requerimento. Ninguém usando da palavra. Está em votação. Aprovado o requerimento de urgência. Vamos ouvir o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação. Vereadora Maria Aparecida Alves da Silva. Pela legalidade. Vereador Eliseu Zanini. Pela legalidade. Vereador Walter Inácio Medeiros. Pela legalidade. Está em discussão o parecer. Ninguém usando a palavra. Em votação. Aprovado. Vamos ouvir o parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Jurandir Aparecida Lima. Favorável. Vereador Claudinei de Nello. Favorável. Está em discussão o parecer. Ninguém usando a palavra. Em votação. Aprovado o parecer
da Comissão de Finanças e Orçamento. Está em primeira discussão o projeto. Ninguém usando a palavra, vou colocar o projeto em primeira votação. O favorável permanece com os contrários, quer se levantar. Aprovado em primeira. Está em segunda discussão referido ao projeto. Eu só gostaria de fazer uma ressalva com relação a esse projeto, agradecer os senhores que estão votando a urgência, porque a situação que se tornou o país com relação a essa pandemia, e nós temos aqui o nosso pronto atendimento, temos os ESFs. E a gente vê necessidade de estar fazendo sim o teste rápido, porque se você vê os noticiários, os países que testaram mais gente acertaram mais. E eu acho que o nosso município também tem condição de fazer a testagem rápida daquelas pessoas que chegarem com uma suspeita no ponto-socorro, no SF. É necessário fazer esse protocolo para que a gente possa ter um número mais próximo da realidade. Porque se nós formos colocar na balança, há 20 dias atrás, nós não tínhamos nada confirmado na nossa cidade. Hoje, infelizmente, nós estamos entrando no 1º de junho, com óbito, 15 casos confirmados, 70 e tantas pessoas esperando o resultado. Infelizmente, aquilo que a gente pediu tanto para que não chegasse, a cada dia que passa, está mais próximo de nós. E é só testando que nós vamos ter condição de fazer um trabalho mais aprofundado. Inclusive, fica à disposição dos senhores, aqueles que quiserem assinar junto, fica à disposição. Porque eu acho que é um trabalho que tem que ser feito, né? O município tem condição de adquirir esses testes. Qual a palavra? Agora já existe, né? Só Sim. que é só para grupo de risco. Correto. Então é muito interessante mesmo estender para todos. Estender. Aquele que chegou, a ideia é que chegou com sintoma, é necessário fazer. Eu acho que o município vai estar recebendo aí recursos do governo federal e parte desses recursos é interessante que o município destine a essa testagem. Porque quanto mais testes nós tiver condição de fazer, naquele que chegar lá com sintoma, nós vamos estar monitorando de uma forma melhor a expansão, infelizmente, dessa doença. Continua em discussão? Ninguém usando a palavra, está em segunda votação. Os favoráveis permanecem com os contrários, querem se levantar. Está aprovado em primeira e segunda discussão e votação. Para finalizar, eu acho que, igual nós conversamos há pouco, com a mudança que o governo do Estado fez com relação à flexibilização, somente da abertura do comércio, e que a gente também entende que já não estava mais fácil para os comerciantes a forma que vinha, a gente observa que, infelizmente, a população ainda não se deu conta da gravidade que é a doença. E a gente vê o noticiário hoje, o presidente Prudente deu medo de ver, o calçadão lotado de gente. A nossa cidade também teve um período da tarde que muita gente na rua. A população ainda não entendeu. Abriu para que vá aquele que realmente precisa, não é? Se a gente não nos policiar e andar o menos possível, menos chance de propagação dessa doença. E nós, enquanto representando a população, cabe a nós também estar alertando todo mundo. Não é brincadeira. Só sabe quem passou por ela. E nós temos que lembrar que, infelizmente, nós dependemos de tudo de Presidente Prudente. A parte nossa de hospital é o HR. Aquele que tem um plano de saúde ou vai para a Santa Casa ou vai para o Iamada. Agora, aquele que infelizmente não tem um plano de saúde, ele vai para o HR. O nosso pronto atendimento é para as coisas básicas, ou não é? Então, se a população não entender que o fato de abrir o comércio não é um passaporte aberto para que todo mundo vá para o centro fazer compras desnecessariamente, né? Nós, infelizmente, peço a Deus que não, mas nós temos grande probabilidade de daqui 15 dias a gente voltar para a segunda fase. Porque o governo estipulou lá 4 fases. Nós estamos na 5 fases, né? Nós estamos na 3ª fase. Mas se a nossa região não se conscientizar, andar o menos possível,
não aumentar os casos e a gente ter capacidade de atendimento nos hospitais, nós voltamos lá para fase 2. Que aí fecha-se tudo de novo. E a gente não quer isso, a gente quer que a coisa caminhe, porque não é fácil também para o comerciante, para quem trabalha, depende do comércio para viver, mas nós temos que nos conscientizar. E nós, enquanto vereadores, a Associação Comercial também tem um grande papel nessa questão. O prefeito Padovan tem feito o que pode, tem colocado os fiscais para orientar a população, orientar os comerciantes, mas tem gente que quer muitas vezes burlar. Quando ele burla, ele não está enganando o fiscal da prefeitura, ele não está enganando o prefeito e o vereador, ele está enganando ele mesmo. Que amanhã ele pode ser uma vítima disso aí, infelizmente. Porque a gente vê tantos casos contados que a pessoa duvidava da doença, duvidava disso, duvidava daquilo, e infelizmente pegou um da família dele, pegou alguém, um ente querido dele, aí ele acorda que a coisa é séria. Mas, se a gente avaliar a nossa cidade de 20 dias atrás, que não tinha nada, hoje, a impressão que se dá é que o vírus já circula em nossa cidade. Antes, nós tínhamos alguns casos, como vocês lembram bem, o primeiro caso era de alguém de fora, que trabalhava fora, que trouxe para cá. Hoje, infelizmente, a impressão que se tem é que o vírus já circula dentro da cidade, que isso é muito perigoso. E só cabe a nós nos cuidar. Mas o povo tem que ter consciência, porque se não tiver consciência, a coisa vai ficar a cada dia mais difícil. E tudo indica que nós vamos ter ainda um período longo dessa situação, infelizmente. Porque, enquanto não se inventar uma vacina, nós vamos ter que conviver com esse problema há alguns meses ainda aí pela frente. E se a gente não tiver consciência, aí vai ficar difícil. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Nada mais havendo na pauta, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.